No Vegan Business, nós mostramos que o mundo está mudando e o veganismo está a cada dia mais acessível. Para que tudo isso aconteça, nos bastidores dessa transformação, tem muita gente incrível, literalmente colocando a mão na massa. Eu sou a Nádia Gonçalves, CEO e cofundadora do Vegan Business, e essa é a nossa Founder Series, uma série de bate-papos com quem está por dentro do mercado vegano. Vem comigo conhecer mais um case de sucesso desse mercado. Hoje eu estou aqui com o Leonardo Nunes, que é cofundador e CEO da VEG, a primeira plataforma de delivery vegano do Brasil. Leonardo, seja muito bem-vindo. Fique muito à vontade para se apresentar e apresentar também a VEG para quem está nos acompanhando. Oi, pessoal, e Nádia, muito obrigado pelo convite. A gente sempre tem o maior prazer em compartilhar um pouco da nossa história aqui. Dando um resuminho aqui sobre a história da nossa empresa, né? A gente começou lá em 2017, na época eu estava no meu primeiro estágio como assistente financeiro numa empresa que chamava Encook. E ali eu conheci o Alan, que é o meu atual sócio, ele era líder do time de design. E nessa época, né, meados de outubro de 2017, estava acontecendo o Sinapse da Inovação, que era um programa aqui de subvenção do governo de Santa Catarina para aportar R$ 60 mil em ideias inovadoras. Então, não precisava ter cliente, produto, nada, só precisava ter uma ideia boa. E aí, nisso eu, né, sempre tive vontade de empreender, inscrevi a minha ideia lá. O meu sócio Alan escreveu outra e o nosso antigo sócio Marcelo escreveu outra. Né? No fim, os três projetos não foram para frente, mas ali que a gente se conheceu como empreendedor e decidiu se unir em torno de uma ideia, né? Tinha um desenvolvedor, um designer, né, de produto e eu administrador ali, mesmo que no começo de carreira. E aí a gente se uniu e a gente decidiu focar no Marmitap, que era um delivery de almoço acessível, né? A nossa proposta era ser uma alternativa com uma consciência mais social a iFood, né? A gente tinha esse viés muito social, então queria ajudar o pequeno produtor ali e também dar um almoço mais acessível para as pessoas. Por motivos pessoais, né, o nosso sócio Marcelo teve que sair do projeto e nessa época eu também mudei de empresa, eu fui para a RD Station, né, antiga Resultados Digitais. Trabalhei ali como analista de negócios e então a gente deu um pause no projeto, mas ali na virada de 2019 para 2020, eu decidi que era o ano que eu queria focar em ter o meu negócio, né, tirar uma ideia do papel, e o meu sócio Alan estava muito alinhado com esse objetivo também. E aí a gente trouxe o Rafa, que é o nosso atual CTO, isso em janeiro do ano passado. Ele já tinha um sistema de dropshipping, né, que é tipo um e-commerce pronto, que ele só adaptou um pouco ali em 3 semanas para criar o nosso MVP. Então, no começo o produto era super feio, né? Era uma landing page ali que a gente até sente um pouco de vergonha, mas é que uma coisa tem que começar, né? Só para validar. E aí que a gente viu que não tinha muita aderência à nossa proposta de delivery de marmitas. Primeiro porque o produtor tinha uma maturidade digital mais baixa, então não estava acostumado a usar a plataforma. E também o cliente preferia continuar pedindo por WhatsApp. Então, por mais que a gente tinha essa proposta mais social, de ajudar esses pequenos negócios, já tinha um sistema que funcionava ali, que era o clássico WhatsApp, e as pessoas não queriam sair disso. E também tinha um problema que a gente enxergou depois, que era a sustentabilidade desse processo. Então, para uma marmita de R$ 10, né, vinha uma tonelada de plástico junto, isso nos incomodava bastante. Mas a nossa queda real de faturamento veio quando começou a pandemia, né? Por mais que o delivery cresceu bastante nessa época, como a gente vendia para pessoal que trabalhava em empresa, né, que tem esse costume de pedir marmita para toda a galera, esse hábito não continuou no home office. Então a gente teve que recalibrar, né, pensar qual que seria a estratégia. E aí o que a gente resolveu fazer foi uma ação de não cobrar a taxa de comissão dos restaurantes, tanto para ajudar os negócios nesse período de crise, mas também para sair da pandemia mais forte. E nessa ação apareceu uma chefe interessada, que tinha um restaurante vegano no sul da ilha de Floripa, que não tinha feito delivery até então porque não se viu na necessidade, né? Ela tinha um movimento muito grande no presencial e achava, né, ainda tinha esse preconceito na época que delivery não era todo negócio que precisava fazer, a qualidade não ia chegar tão boa, mas agora ela se via na obrigação de começar a fazer para sobreviver, né? Naquela época não tinha escolha.
Tinha um problema que é que ela não tinha entregador. Então, como nessa época a gente só fazia intermediação, né, o restaurante, o produtor que fazia a própria entrega, a gente teve esse gargalo. A gente já tinha a previsão de ter logística de entregas dentro da nossa plataforma, mas pela complexidade é o que a gente não tinha trazido ainda. Mas aí, analisando o cenário, né, ela tinha quase 10 mil seguidores nas redes sociais, a gente tinha muito a acreditar que ela ia vender bastante. A gente colocou um entregador lá que a gente conhecia só para fazer as entregas dela e, né, vamos vendo o que dá. E aí deu super certo, né? Tão certo que outros restaurantes veganos que acompanhavam ela nas redes sociais se interessaram em fazer parte também. E aí uma coisa foi levando a outra, né? O bom do ecossistema vegano é que ele é muito conectado. Então, os consumidores, né, geralmente vão estar seguindo os seus restaurantes no Instagram e um restaurante vai estar seguindo o outro. E não tem essa competição, né? Todo mundo quer que o outro cresça. Então, por mais que um restaurante esteja do lado do outro, né, quanto mais gente tiver aderindo à proposta vegana, mais todo mundo vai se beneficiar disso. Então, né, foi tão orgânico que de um mês para o outro, mais de 90% da nossa receita gera totalmente vegano. E aí a gente deu uma estudada nesse mercado, né? Como vocês muito bem sabem, o mercado vegano está crescendo num ritmo exponencial e a gente viu nisso uma enorme oportunidade de gerar não só o impacto social que a gente queria como Marmitap, mas também um impacto ambiental enorme, né? Quando você troca um prato com carne por um de origem vegetal, você economiza milhares de litros de água e quilos de gás carbônico na atmosfera. Então a gente viu ali uma oportunidade de ser uma plataforma de impacto, né? Impacto socioambiental. E aí a gente pivotou para a VEG em maio do ano passado. Inicialmente a gente achou que ia ter uma queda de faturamento, porque ia estar cortando tudo que não tinha carne, mas foi justamente o contrário, né? Da semana que a gente pivotou, teve um crescimento de quase 100% de receita. E isso veio com vários problemas, porque agora a logística era uma parte central do nosso negócio, então teve muito pedido para pouca infraestrutura de produto e processo e disponibilidade de entregadores. Então teve alguns casos emblemáticos aí, pedidos que demoraram 3 horas para chegar na casa do cliente, entregador que chegou sem pedido, né? Então teve vários perrengues assim. E desde então a gente vem crescendo em um ritmo mais conservador, né? Até a gente conseguir fechar esse aporte que a VEG captou recentemente, justamente com o objetivo de evoluir o nosso produto e tornar ele mais escalável. Bem legal. E com a sua fala, assim, o que para mim fica muito claro que é a importância de testar, né, as ideias, que é o que vocês fizeram lá desde o início, e também pesquisar o mercado, como vocês pesquisaram o mercado vegano, pivotar o negócio sem medo e acreditar num mercado novo, num mercado diferente, né, do que vocês trabalhavam. Pensando que é uma empresa, pensando na VEG, né, nesse modelo novo, que é uma empresa com pouco mais de um ano, né, já que você falou aí em maio, a gente sabe que para uma startup em um ano muita coisa pode acontecer. Principalmente para vocês que começaram num momento mais turbulento e aí meio a uma crise sem precedentes. Nesse período aconteceu alguma coisa assim que te impressionou, que era muito inesperada, algo que surpreendeu? Algo que surpreendeu positivamente a gente, por mais que já tinha feito um estudo de mercado, né, do tamanho da oportunidade de Florianópolis antes de pivotar, foi o tamanho desse mercado que é difícil da gente mensurar porque não existem dados a respeito. Então, depois eu fui descobrir que Florianópolis, né, tinha mais do que o dobro, o triplo do que eu tinha mapeado lá no começo, de estabelecimentos totalmente veganos. E eu acompanho no Instagram pelo menos um negócio novo aparecendo por semana, assim. Então é um mercado enorme que está crescendo em um ritmo muito rápido. E também outra coisa que surpreendeu positivamente foi a receptividade dos investidores, porque o receio que eu tinha lá no começo é de não conseguir vender a ideia do tamanho do mercado vegano por muitas vezes associar o termo vegano ao nicho, né? A um tamanho de Uhum. mercado muito pequeno. Mas nessas conversas com investidores que a gente teve recentemente na captação do nosso investimento, apareceu muito mais dúvida de, por exemplo, como é que vocês vão fazer a curadoria para ver se o restaurante realmente é vegano do que se é uma oportunidade grande o suficiente, né? Então, não só isso não foi uma objeção, como foi um dos principais pontos de terem investido na VEG, foi o tamanho dessa oportunidade. Essas foram as surpresas positivas, né? Que Agora, legal. negativas, né, foi o que eu comentei de ser um negócio extremamente complexo e logística
é o que mais complica de todo esse processo. Então, hoje a gente não consegue dobrar de um mês para o outro porque a gente não tem capacidade para isso. A gente tem hoje uma fila de espera de restaurantes que poderiam facilmente, né, agregar 50% de receita mês que vem, só que a gente não geraria uma boa experiência para esses restaurantes, e nem para os clientes desses restaurantes, porque as coisas ainda não estão escaláveis o suficiente. Então, a gente teve vários até cancelamentos de restaurante lá no começo, quando a gente pivotou, porque a coisa estava bem desorganizada, era muito mais complexo do que a gente imaginava, né? Eu fazia lá uma projeção de um e-commerce padrão que ia crescer pelo menos ali 10, 20% mês a mês, não imaginando de que logística seria um problema tão grande. Então, isso que mais nos impressionou negativamente, mas agora com, né, entrada de investidores, evoluindo o produto, tudo mais, a gente quer não ter mais esse problema em breve. E aí, Leonardo, falando em investimentos, né? Recentemente vocês anunciaram aí a captação de R$ 1 milhão. Conta um pouco para gente como que foi esse processo de fundraising e quais são os planos da empresa agora com esse novo aporte. Legal. Esse processo a gente começou, mesmo que de forma não tão estruturada, já no ano passado. Então a gente não começou formalmente, vamos captar investimento. A gente começou no modo bastante de testes, assim, até para ir afinando o nosso pitch. Então foi bom a gente ter começado mais cedo do que a gente imaginava para ir afinando a conversa com os investidores, o deck tornar tudo mais afinar o storytelling. E a gente iniciou formalmente o nosso processo, ok, vamos captar investimento em março desse ano, que foi quando a gente teve até um mês bom de faturamento. E nisso eu fiz uma lista enorme de todos os fundos e investidores anjos que a gente poderia prospectar. E né, aqui em Santa Catarina é muito mais forte o modelo B2B e SaaS, então não pude recorrer a meu network para fazer essa captação, foi muito mais cold e-mail, né? Até mandei e-mail para o Krika em algum momento, nem conhecia ele ainda, mas foi aí que a gente conheceu a Vegan Business, né? Mandando o Krika apresentando o nosso negócio. E então no começo é assim, né? Bater na porta até alguém, né? Vamos marcar uma conversa. É muito difícil conseguir já fechar um negócio nas primeiras reuniões, porque a gente nem tem não sabe como vender o nosso negócio da melhor forma ainda, né? Então tem esse processo de maturação. Mas no fim das contas a gente conseguiu fechar uma parcela da nossa rodada com um grupo de investidores que já era cliente da VEG, né, há mais de um ano, quando ainda era Marmitap, e ele já tinha uma visão muito similar à nossa, que facilitou bastante a gente conseguir fechar essa parceria. E depois a UOL Aceleradora, que é a maior aceleradora independente do Brasil, que fechou outra parte do valor e que vai trazer o Smart Money junto, né? Então, é muito importante para o negócio não pensar só na rodada que está fechando e também nas próximas, principalmente nas próximas, porque se a gente não conseguisse fechar o nosso aporte no tempo que a gente estava precisando, né, quem ia se prejudicar ia ser apenas a gente, de ter que ficar mais um tempo ali sem estar full time na empresa. Agora, quando a gente tiver um time de colaboradores junto e depender desse aporte para pagar os salários, é aí que a coisa começa a apertar. Então, é importante sempre ter os próximos passos claros, né? Então, a UOL tem um ecossistema de mais de 200 empreendedores e investidores, conexões com vários fundos que podem estar aportando essa segunda rodada para a VEG. Então, a gente captou esse investimento com o objetivo de evoluir o nosso produto, né? Como eu já tinha comentado. A gente hoje tem 4 públicos envolvidos na operação: o consumidor final, o entregador, o restaurante e a gente da VEG. E para cada um tem um sistema, então é bem complexo mesmo. E a gente não tem nenhum aplicativo para o consumidor ainda, né? O pessoal fica falando, pô, onde é que eu baixo o app, onde é que eu baixo o app? E hoje é tudo na web. Então, mesma coisa para o entregador, né? Não tem um aplicativo para ele receber notificação de novas corridas. Ou seja, tem bastante investimento para fazer em produto ainda, e é aí que vai ser dedicada a maior parte do capital. Mas além disso, né, principalmente para o fim do ano, a gente também quer investir um pouco em conteúdo e branding para fortalecer a nossa marca, né? Porque além de oferecer e facilitar a busca por produtos veganos e ter essa proposta mais sustentável,
algo que diferencia muito a VEG das outras plataformas gigantes de delivery é o posicionamento. Então, essas empresas já têm já uma imagem um pouco prejudicada por toda a relação com entregadores, taxa dos restaurantes e né, a sustentabilidade dessa operação. E a VEG se diferencia por isso também. Então, hoje, os nossos clientes são brand lovers, né? A gente quer escalar isso, a gente quer criar uma comunidade em torno da VEG, começar a produzir conteúdo e fortalecer a nossa marca. Pensando aqui, né, ainda continuando no case da VEG, nesse cenário de pandemia, de tudo aconteceu muito rápido, como que você enxerga as perspectivas para esse mercado aí nos próximos anos? Hoje o Brasil já tem um dos maiores públicos consumidores de produtos plant-based do mundo, né? E o que eu vejo para os próximos anos é a gente chegando numa maturidade parecida com o mercado europeu, né? No Reino Unido, por exemplo, todas as principais redes de supermercado têm uma seção dedicada para produtos veganos. E ali você acha desde ovos plant-based até queijo, leite, carne vegetal, em uma variedade enorme e preços acessíveis. E eu vejo a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil, né? No fim, as pessoas já estão se conscientizando, elas sabem que tem algo certo ali no veganismo, elas só não procuram mais se informar e se conscientizar mais, né, assistir os documentários que tem aí, por medo de, né, mas o que que eu vou comer hoje à noite? Então, preço e sabor hoje são os principais pontos de atrito para a gente fazer uma mudança um pouco mais radical e a gente vê que isso está mudando, né? Quanto mais variedade de opções plant-based começarem a aparecer e, né, quanto mais a gente conseguir tornar esses preços acessíveis, como já está virando uma realidade na Europa, mais a gente consegue mudar de forma mais radical os hábitos de consumo das pessoas, né? Então, eu por muito tempo me encaixei nessa categoria, né? Sabia que provavelmente ia virar vegano em algum momento, que tinha coisa certa ali, só que eu não assistia os documentários por medo de estar, vou assistir Seaspiracy aqui, vou perder vontade de comer peixe, mas e o meu sanduíche com atum que eu como toda noite, né? O que que eu vou comer agora? Então as pessoas têm esse medo, né? Elas não gostam de falar sobre isso, e se você às vezes comunica isso de uma forma muito agressiva ou direta, né? Tipo, tá errado comer carne, elas viram uma defensoras da indústria, apesar delas não concordarem com isso. Então é um processo gradual mesmo e a gente tem que sempre ter um pouco de cuidado falando sobre esse assunto, porque ainda é um pouco de um tabu, mas quanto mais opções começarem a aparecer com o mesmo gosto, com um sabor similar, né? Só uma questão de tempo até virar o jogo, né? A indústria plant-based tornar Uhum. mais do que a carne. Isso É, aí é algo que está enraizado na cultura, principalmente do brasileiro, né? Mas a gente já vê que essa mudança está acontecendo de forma muito rápida aqui. Então, o que eu vejo para os próximos anos é chegar numa maturidade parecida com o que existe na Europa. Hoje, até falando de disponibilidade de capital, né? Hoje na Europa tem fundos de capital de risco focados em negócios veganos, né? sim. E até plataformas de crowdfunding focadas nisso. E é muito comum nesse mundo das startups os empreendedores, quando têm um retorno do negócio, virarem investidores e aí eles tendem a investir em negócios do mesmo segmento. Então, né, o Marcos Leto da Fazenda Futuro já investiu em alguns negócios plant-based, tem a Modry, que é de suplemento vegano, a Good Cat, que é de proteína de peixe. Quem sabe eu daqui a uns anos, se conseguir juntar um dinheirinho também, vou estar investindo em outros negócios veganos. Então, uma coisa vai levando a outra, né, e o ecossistema vai evoluindo assim naturalmente. Eu acho que a gente já criou uma base aqui no Brasil para ter um ecossistema mais parecido com o Reino Unido daqui a uns 4, 5 anos. E eu também vejo assim, é um trabalho a várias mãos, né? Tem vários trabalhos a serem feitos de educação, de oferecer o produto que agrade tanto no sabor quanto no preço, que esteja disponível, que seja acessível em várias regiões, pensando que o Brasil é gigante. E aí todo esse ecossistema ele tem que ser alimentado por diversas mãos, que são as nossas mãos trabalhando aqui por trás, cada um fazendo uma partezinha do processo, né? E aí, Leonardo, vamos pensando aqui que empreender é uma jornada cheia de erros e acertos. Você já comentou aí alguns tropeços, alguns erros e com certeza tem muitos aprendizados. Pensando nisso,
Você gostaria de compartilhar assim, alguma outra situação difícil que vocês passaram aí com a VEG e qual foi o aprendizado, o que que vocês levaram dessa situação? A gente trabalhou com eu e os meus dois sócios, né, o Alan e o Rafa, em dois empregos por todos esses 1 ano e 2 meses de VEG. E principalmente lá no começo, quando a gente pivotou, que teve uma demanda muito alta para o que a gente conseguia atender, a gente teve algumas crises que quase é, né, fizeram a gente descontinuar o negócio, porque teve a questão de tempo que a gente dedicava para a operação, sendo que a gente tinha que conciliar isso com os nossos outros empregos, e também o desgaste emocional de os restaurantes estarem cancelando com a gente. Então, questionar se ia ter futuro aquilo tudo, né? A nossa primeira chefe vegana tinha cancelado a parceria, outros parceiros grandes tinham cancelado também. E aí, né, a gente teve uma queda de faturamento ao mesmo tempo que estava dedicando muito tempo. Então, esse foi o nosso período mais difícil, eu diria, e nos ensinou a ter paciência, né? Eu, principalmente, sou culpado por ter uma ansiedade de fazer as coisas crescerem muito rápido, que é normal de startup, mas a gente tem que ter em vista a capacidade do time executar e conseguir manter aquilo acontecendo. Então, esse foi um grande aprendizado, né, de ter paciência e ter sempre em vista a qualidade de experiência dos consumidores, principalmente quando a gente está falando do público vegano que é mais exigente, né? Então, aprender a lidar também com características de perfil, como é importante se você vai ter sócios em um negócio, né? Eles não vão ter o mesmo perfil, a mesma tolerância de estresse do que você. Então, talvez eu não sei se porque eu sou mais jovem, né? Ou se eu estou ali, enfim, tenho mais essa cultura de startup, que eu tinha uma tolerância maior. Só que no fim eu quase desgastei os meus sócios e prejudiquei a nossa relação porque eu queria estar ali crescendo rápido, rápido. E aí, no fim, isso, né, ainda bem que consegui enxergar que era um caminho que ia dar errado, e aí a gente conseguiu segurar ali as pontas para crescer num ritmo mais conservador, deixar as coisas acontecerem em seu tempo. É todo um amadurecimento aí, né, em pouco tempo. Leonardo, e agora para a gente Sim. finalizar, depois de um ano como cofundador e CEO da VEG, qual que é o recado que você dá para quem está pensando em começar ou está começando a empreender no mercado vegano? Bom, primeiro, né, eu sempre falo que, e se a VEG der errado, ou depois da VEG, né, se a gente tiver um exit, eu sempre falo que eu vou continuar empreendendo no mercado vegano, porque é um mar cheio de oportunidades, então, com certeza aconselho a empreender no segmento vegano. E os conselhos que eu dou, né, não investir muitos recursos para validar um negócio, então, independente do segmento que você estiver, tem que criar um MVP para validar o seu produto sem investir nada nisso. A gente começou com uma landing page, dá para você validar um negócio de graça. Já conversei com muitas pessoas que investiram mais de 100 mil reais para fazer um aplicativo e aí depois, né, você vê que não tem a proposta afinada. Então você sempre tem que começar com MVP. E específico do segmento vegano, eu diria que tem que ter esse foco enorme na qualidade de experiência que você está dando para os clientes, né? Quem está consumindo produto vegano nem sempre vai ser o vegano, só que é um público mais consciente, que se preocupa um pouco mais com qualidade. Então, a gente cresce em um ritmo mais conservador, né? Não coloca tanto foco em, vamos crescer X% mês a mês. Se você tiver garantindo uma experiência excepcional para os seus clientes, o crescimento vai acontecer de forma natural, porque, como eu tinha comentado no começo, né? É um ecossistema que está bastante conectado e uma pessoa gostando do seu produto vai indicar para outra, que vai indicar para outra, que vai indicar para outra. O crescimento vai ser orgânico, assim como foi o da VEG, né? Até hoje a gente não investiu praticamente nada em mídia paga e todo o nosso crescimento é de indicação. Então, negócios veganos têm que se embasar o crescimento nesse motorzinho de indicação, garantindo uma boa experiência e é um negócio com uma recorrência enorme, né? Se você estiver tendo que investir em mídia paga, não tiver uma recorrência boa, talvez você ainda tenha que afinar a sua proposta, né? Então, são essas as dicas que eu daria. Muito bom, Leonardo, muito obrigada. Eu adorei nossa conversa. Desejo sucesso para você
e para o time da VEC.